Esse final de semana realmente foi muito triste para o Brasil e vergonhoso. O presidente da República foi à Itália, numa reunião do G20, e mostrou o quanto está isolado do mundo. Ficou lá, andando, sem se articular com outros chefes de Estado, falou com pouquíssimas pessoas e não falou nada a respeito sobre os interesses do Brasil, os problemas do Brasil e a solução desses problemas em conjunto. Mostrou que não tem qualificação para ser o presidente da República. Ele pode não saber de muita coisa, aliás, ninguém é obrigado a saber de tudo, mas se ele está numa função de presidente da República, ele é obrigado a aprender. Porque se ele não quiser aprender, então ele que deixa a função, porque ele prejudica o Brasil. A imagem do Brasil ficou prejudicada com um presidente que não tem capacidade de articulação política internacional, que não consegue se relacionar com os demais chefes de Estado e que só teve uma reunião com o líder que foi o presidente da Itália, que recebe todos. Não teve nenhuma outra reunião que a gente chama de paralela, de conversação, quando acontecem essas reuniões do G20. Eu queria registrar aqui que foi vergonhosa a passagem de Jair Mentira Bolsonaro pela Itália. Além disso, sem saber o que dizer sobre a realidade do povo brasileiro e sobre a situação do mundo, porque ele não se referiu em nenhum momento sobre as crises vividas no mundo, a questão do Covid, do desemprego, o que se precisa fazer na economia, não falou sobre isso. Foi lá mentir, foi lá atacar o presidente Lula, foi lá atacar o PT, que é o que ele sabe fazer. Então, ele dá a economia para o Guedes cuidar, a política para o Lira tocar aqui na Câmara e ele fica mentindo. Ele é o pai da mentira. Agora nós vamos chamar ele, a partir de agora, só de Jair Mentira Bolsonaro, porque tudo que ele fala é mentira. E foi lá mentir internacionalmente. Que vergonha isso! E, além disso, única liderança política que ele se encontrou, que não é chefe de Estado, foi com o presidente do partido da extrema-direita da Itália. E ele foi receber também um título de uma prefeita da extrema-direita de uma das cidades da Itália. E teve protesto contra ele lá. Protesto mesmo, de italianos, inclusive, de pessoas de outras nacionalidades, de brasileiros que estavam lá. E não bastasse toda essa vergonha de não saber o que estava fazendo no G20, de não conhecer a realidade do mundo, de não conhecer sequer a realidade do seu país, não bastasse tudo isso, ainda foi fazer briga de rua. Foi fazer briga de rua, se meteu em briga de rua. Saiu passear com seu filho pela porta dos fundos da embaixada italiana e se meteu em encrenca de ruas. E atacou os jornalistas, que, aliás, é a prática dele. Ele que fala tanto em liberdade, não é? O cara da liberdade, o Jair Mentira Bolsonaro é o cara da liberdade. Ele que fala tanto da liberdade, ataca jornalistas. Então, uma tragédia o que a gente viu nesse final de semana. Volto a repetir, ele não precisa saber de tudo. Ninguém precisa saber de tudo. Agora, a pessoa que está num cargo como ele está, tem a obrigação de se esforçar para aprender o máximo possível. Aprender sobre o mundo, sobre as relações internacionais, sobre a política comercial do Brasil. Ele tem obrigação de estudar, assim como ele tem obrigação de estudar economia. Ele não pode, deputada Fernanda, ficar dizendo que não entende de economia e passar para o Paulo Guedes. E aí falar as besteiras que ele fala. Para resolver o problema da Petrobras, vamos vender a Petrobras, privatizá-la. A Petrobras está fazendo política de preço privado do combustível, que é exatamente cobrar em dólar para melhorar o lucro da empresa para distribuir com os seus acionistas particulares e estrangeiros. Então ele tem que aprender, não é possível. Não precisava saber, mas a partir do momento que sentou naquela cadeira, ele precisava se esforçar para aprender. Porque quem não quer aprender é ignorante, não é quem não sabe. Então, o Jair Mentira Bolsonaro é mentiroso e é ignorante. E por causa disso está levando o país ao caos. Mais um aumento de gasolina, gente. Mais um aumento de gasolina. Depois da Petrobras anunciar um lucro de 31 bilhões. 31 bilhões a mais do que já tinha lucrado antes, no ano passado, para distribuir para acionista privado, estrangeiro. O nosso povo está tendo que pagar o lucro daqueles que são acionistas e que são
e que controlam o dinheiro privado. Onde já se viu um negócio desse? Não era ele que disse que ia baixar os combustíveis? Não era ele que estava dizendo que ia dar um jeito no Brasil? Ele está deixando o Brasil numa situação irremediável. Vai de novo aumentar o diesel. O aumento do diesel não prejudica só o caminhoneiro, não. O aumento no produtor rural, o aumento do diesel prejudica a sociedade brasileira, porque ele compõe o preço no final da cadeia produtiva. Então, nós estamos com preços altos dos combustíveis, e acrescento aqui o gás e cozinha, e com preço alto da comida nos supermercados. Essa indecência do Bolsonaro trouxe de volta a inflação, que nós já tínhamos debelado. Ele conseguiu trazer de volta a inflação, trazer de volta o Brasil para o mapa da fome, 21 milhões de pessoas com fome, trazer de volta o desemprego. Ah, e outra, ele mentiu também sobre a geração de empregos em 2020. Mas olha, ele e o Guedes, como é que pode isso? Cara de pau, mentir institucionalmente. Eles, em fevereiro desse ano, final de janeiro desse ano, declararam que o Brasil, no ano passado, tinha gerado 142.690 empregos. E bateram palma que isso era ótimo, tal. Aí agora o CAGED teve que fazer a correção nos dados, dizendo que faltou declarações que entregaram fora do prazo. Sabe quantos empregos foram gerados? 75.883. A metade, né? Quase 50% a menos. Então esse governo é da mentira até oficial. É um governo que mente oficialmente. Como é que dá para acreditar numa situação dessas? E agora, vamos fazer o quê com o povo mais pobre do Brasil? Acabaram com o Bolsa Família, nós avisamos que iam acabar. Acabaram com o Bolsa Família. Um programa reconhecido internacionalmente, premiadíssimo, que conseguiu reduzir a mortalidade infantil, que ajudou as pessoas a saírem da extrema miséria, acabaram. E tem aí a medida provisória do Auxílio Brasil, que não diz o quanto vai pagar e para quem vai pagar. E acabou também esse mês o auxílio emergencial. Eu fico perguntando, e essas quase 40 milhões de pessoas que recebiam, vão receber o quê no final do mês? Vão receber o quê? As pessoas estão desesperadas. Mas isso não é a prioridade deles. A prioridade dele é mentir. E a do Guedes é vender patrimônio, entregar o Brasil. Não é a prioridade deles. É lamentável. Aí mandam uma PEC do precatório aqui, que querem que a gente aprove, PEC da pedalada, na realidade não querem pagar dívidas já reconhecidas judicialmente, que querem tirar dos precatórios 95 bi. Mas não dizem para onde vai. Não tem na PEC, deputada Fernanda, para onde vai. Não diz quanto iria para o auxílio emergencial, Auxílio Brasil, não diz nada. E 95 bi é muito mais do que precisa a prorrogação do auxílio emergencial até início do ano que vem, ou esse Auxílio Brasil que eles não conseguem criar, que seria de R$400. O resto está aí para acertar a emenda de relator para deputado ficar levando mais dinheiro para suas bases. Vamos lembrar que são 20 bilhões esse ano. Uma vergonha isso, com o povo numa situação que está. Essa gente tem que ter vergonha na cara. Esse presidente tem que ter vergonha na cara, devia sair da cadeira onde ele está. Ele não tem capacidade, qualificação, condições de liderar esse país, de governar esse país. E ele mesmo reconhece e não faz nada para se esforçar. Ele tem que sair e tem que responder os crimes que lhes foram apontados na CPI da Covid. Foi lá para fora, ninguém nem queria chegar perto dele, primeiro que não é vacinado, segundo que é criminoso. Nós vamos ficar com esse traste aí como presidente da República e o Brasil sofrendo o que está sofrendo? Nunca passamos uma situação dessas tão vexatória com o presidente da República? Que coisa vergonhosa. Então, gente, quero deixar aqui registrado o que significa o governo do Jair Mentira Bolsonaro. É um governo que está acabando com o Brasil. E, de novo, ele não governa. Quem faz a governança política é a Câmara dos Deputados, através do Lira e das emendas do orçamento que não está aberto para todos, das emendas de relator, e quem faz a gestão econômica é o Guedes. Outro que merece ser preso pelo crime que comete contra o povo brasileiro. Sem vergonha esse Guedes, sem vergonha. Tinha que vir aqui explicar o que está acontecendo com a economia brasileira e explicar os dados falsos que eles estão dando ao povo. É isso.
esse presidente e esse governo estão levando o Brasil para o buraco. Por isso é fora Bolsonaro.